Olá, nobres alunas e alunos, sou Alex Diógenes e estou aqui para falar sobre o desenho técnico. E a aula de hoje será Introdução ao Desenho Técnico. Para isso, eu vou compartilhar com vocês essa tela, em que nós vamos falar sobre o desenho técnico. Quando a pessoa tem interesse em transmitir uma informação, ela pode falar, pode escrever ou pode desenhar. Todos são formas de transmissão de pensamentos e de ideias, né? Então, nós temos aqui, quem lê a mensagem ser escrita, desenhada ou falada, vai entender, vai conhecer os pensamentos de quem transmitiu. A escrita, a fala ou o desenho representa as ideias e pensamentos. O desenho, desde a época da antiguidade, é uma forma importante de comunicação. A gente vê aqueles desenhos rupestres, né? Aqui no Rio Grande do Norte temos situações em que eles se apresentam. Aqui temos o exemplo do período Mesolítico, 6.000 a 4.500 a.C., o desenho na caverna, né, de Skavberg, e na Noruega, em que temos os desenhos rupestres, em que representam o contorno da figura humana. Já na época egípcia, do século XIV a.C., temos a figura do contorno humano no túmulo do escriba Nakati. E Michelangelo consegue fazer esse desenho do nu, representando o corpo humano, mas principalmente dando a ideia de volume, que isso é que é fantástico. Você está numa figura plana e conseguir ter a sensação de volume. Eu sempre vejo desenhistas, esses artistas fazendo isso em calçadas, por exemplo. Já vi desenhos, os caras desenhando em calçada, coisa fantástica. Você está passando na calçada e dá a sensação de ter um buraco, uma cratera no meio do nada, no meio da calçada, só com essa arte de desenhar. É fantástico. Aqui nós temos dois exemplos. Por exemplo, Rosalba fez a cabeça de uma criança, enquanto Picasso fez Paloma. Como é que a gente vai dizer que está certo ou está errado, já que o artista transmite suas ideias e sentimentos de maneira pessoal? A gente não tem como dizer quem é o certo e quem é errado. Não tem, o artista não tem o compromisso de retratar fielmente a realidade. Ele reflete exclusivamente o gosto e a sensibilidade do artista que o criou. Esse é o desenho artístico. Já o nosso desenho técnico, ele representa graficamente as ilustrações da máquina, de uma parte do equipamento, de uma ferramenta, de um prédio, de uma sala, de um móvel, de um mapa. Isso é o desenho técnico. Então, ele tem que fazer uma representação gráfica, mas que ele é utilizado por profissionais da mesma área e vai dar a ideia exata do que o objeto está, ou do que está sendo desenhado. Por exemplo, o desenho técnico deve transmitir com exatidão todas as características do objeto que representa. Aqui nós temos o desenho arquitetônico ou da engenharia civil. E esse desenho técnico deve seguir as regras estabelecidas previamente. Normas técnicas, são normalizadas essas normas. Cada área ocupacional tem seu desenho técnico. Se for de mecânico, tem seu desenho técnico de mecânico, de engenharia civil, de engenharia elétrica,
e assim por diante. Nós temos o desenho aqui, por exemplo, desenho técnico de marcenaria, o desenho técnico mecânico, umas características do desenho mecânico, por exemplo, esse símbolo aqui representa o acabamento que a superfície tem que dar, o tipo de acabamento. 2 por 45 quer dizer que esse chanfrozinho aqui tem 2 milímetros com um ângulo de 45 graus. Esse símbolo representa o diâmetro. Aqui quer dizer que essa rosca é uma rosca métrica de 10 milímetros de diâmetro, e assim sucessivamente. Quem é responsável por normatizar essas regras? É a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela tem a obrigação de confeccionar e de distribuir, vender essas normas técnicas. Essas normas técnicas são feitas através de comitês em que temos representação do pessoal civil, da indústria, do comércio, que se reúne e vão discutir e aprovar na Câmara essa norma, posteriormente sendo difundida para a sociedade e comunidade. Como a gente vai elaborar um desenho técnico? Esse desenho técnico envolve o trabalho de muitos profissionais. Inicialmente vai ter um engenheiro, um projetista, um técnico que vai fazer um esboço. Como o nome diz, o esboço é de mão livre. Ele vai ter que desenhar o objeto ou a planta que ele tem mais ou menos em mente e colocar as características, informações principais. Por quê? Porque depois desse esboço, ele vai passar para a prancheta, para o desenho, que corresponde à solução do projeto a ser executado pelo desenhista técnico. Esse desenhista vai ter que pegar o esboço e transformá-lo num desenho técnico. O desenho para execução contém todos os elementos necessários à sua compreensão, seja na prancheta, seja no AutoCAD. Nós, aqui nessa disciplina, vocês vão fazer algumas atividades em que vai envolver o desenho na prancheta, no esquadro, lapiseira, papel, borracha, e assim vai pela frente. O desenho mecânico, por exemplo, chega pronto às mãos do profissional que vai executar. Pode ser um torneiro mecânico, um soldador, um operador de plana ou um fresador, e vai ter que ser executado de acordo com a necessidade e as orientações. O profissional que vai executar o desenho, o projeto, ele tem que saber interpretar o desenho técnico e ser capaz de imaginar como é que essa peça vai trabalhar. Por quê? Se ele não tiver essa nítida noção, provavelmente ele não vai ter dificuldade na hora da execução. Faz necessário conhecer as normas técnicas que o desenho se baseia e os princípios de representação da geometria descritiva. Então, tudo isso são conhecimentos que vão ser envolvidos para desenvolver esse desenho. O desenho técnico teve sua origem pelo matemático francês Gaspard Monge, em que desenvolveu os métodos que na época não tinha como representar as figuras. Então, ele desenvolveu a técnica da geometria descritiva, baseada na geometria descritiva, em que eu desenho, tem uma peça aqui, uma pirâmide, em que se eu olho da direita para a esquerda, eu vou ter a projeção de um triângulo. Se eu olho de cima, eu vou ter a projeção de um quadrado com as arestas formando um X. Então, eu tenho um plano vertical e o plano horizontal, que ao rebater o plano horizontal, ele vai vir aqui para baixo e eu vou ter aqui na lateral a representação, o triângulo, e embaixo o quadrado com o X do vértice.
Nós encerramos aqui a introdução. O próximo assunto que a gente vai trabalhar vai ser o instrumental básico e necessário do desenho técnico. Até breve.